Bom dia a todos. Hoje o trabalho vai ser apresentado pela dupla Sostênia Galindo e Samiele Pantoja. Vamos falar de memórias e suas alterações. A nossa memória é capaz de reter, organizar e manipular informações, lembranças e acontecimentos obtidos através de nossas experiências ouvidas ou vividas. É ela que torna possível também os nossos processos de aprendizagem. Temos vários tipos de memória, como a genética, a cognitiva, a imunológica, a coletiva ou cultural, memória imediata, de curto e longo prazo, as memórias explícita e implícita, memória de trabalho, memória semântica, memória episódica e memória de procedimento. Hoje, nós vamos falar de 3 delas. Começando pela memória semântica, que é a nossa capacidade de expressar em palavras aquilo que vivenciamos. Ela inclui os conhecimentos gerais adquiridos pela transmissão do saber de forma escrita, visual e sonora. Exemplo: saber que o céu é azul de dia ou preto durante a noite. Saber escrever números e saber seus valores. Digamos que estivesse chovendo, o que impossibilitou um passeio à praia como planejado. Então, através da memória semântica, se expressa o que aconteceu. Temos consciência que o motivo de não irmos para a praia foi a chuva. Agora, eu vou falar sobre memória episódica, que é a nossa memória autobiográfica, Envolve a nossa consciência, que ele a recupera e faz lembrar episódios de nossas vidas pessoais, lembrar eventos passados, tais como o nosso filme favorito, o lugar onde estivemos ou o nosso primeiro beijo. Um exemplo de uma memória episódica podemos citar quando conversamos com uma pessoa idosa e ela conta fatos que ocorreram na sua infância, na sua adolescência, com uma riqueza de detalhes muito grande. Isso porque todas essas informações estão guardadas na sua memória episódica, que seria a memória de longo prazo. Agora eu vou falar e dar exemplos de memória de trabalho. Atua quando a informação está sendo adquirida. Dessa forma, essa informação fica retida por alguns segundos e posteriormente é destinada para ser guardada ou descartada. Com a repetição, essa pode passar para a memória de longo prazo, como por exemplo da situação a seguir. Quando você quer pedir uma pizza por telefone, você vai até o ímã da geladeira e olha o número. Assim você consegue guardar a memória do número até chegar ao telefone e discar. Dessa forma, quando uma informação temporariamente armazenada perde sua utilidade, ela é descartada e geralmente esquecida. Portanto, é bem provável que você esqueça o número de telefone da pizzaria logo depois de ter discado. Agora, vamos falar um pouco das alterações da memória. Elas se dividem em quantitativas e qualitativas. As alterações quantitativas compreendem a hipermnésia, a amnésia ou hipomnésia, a amnésia psicogênica e orgânica e a amnésia anterógrada e retrógrada. A hipermnésia, ela corresponde a uma alta capacidade de memória de algumas pessoas, Apesar de ser visto como algo positivo, essa condição pode provocar transtornos emocionais, distúrbios do sono ou quadro de ansiedade em alguns portadores, Eu vi na internet, como exemplo, a gente pode usar a Rebecca Schaurog. É uma mulher que lembra de todas as memórias de sua vida. Ela foi diagnosticada com uma síndrome rara chamada memória autobiográfica altamente superior, também conhecida como hipermnésia ou síndrome de supermemória. Ela relata numa entrevista que quando tinha mais ou menos uma semana de idade, ela lembra de estar sendo enrolada em um cobertor de algodão e, por algum motivo, ela sempre sabia quando era sua mãe que estava pegando no colo. Ela sempre soube, instintivamente disso, que ela era sua pessoa favorita. Mas também Rebeca relata do lado obscuro, já que ela sofre de depressão e ansiedade por causa disso. Sua memória extraordinária faz com que ela se sinta em uma máquina do tempo emocional. Se eu estou lembrando de algo que aconteceu quando eu tinha 3 anos, minha resposta emocional a essa situação é semelhante a uma criança de 3 anos, mesmo que a minha mente e consciência seja de adulto.
diz ela. Essa disparabilidade entre cabeça e coração faz com que Rebeca se sinta confusa e ansiosa. A hipomnésia e a amnésia são diminuições do número de lembranças evocáveis. A amnésia ela se divide em amnésia psicogenética, orgânica, anterógrada e retrógrada. Vou falar um pouco da amnésia anterógrada e retrógrada. A anterógrada é a incapacidade que a pessoa tem de formar novas memórias. Como exemplo, temos o filme Procurando Nemo, onde é possível observar o comportamento de uma das personagens, a Dory, né? Um peixe fêmea azul, na cena que ela esbarra em Marlin, o pai de Nemo, e que ela parte junto a ele em busca de Nemo. Só que no meio do caminho ela esquece e ela observa que o Marlin está seguindo ela e ela não entende por que aquele peixe está seguindo ela. Ela esquece totalmente. Já a amnésia retrógrada é um problema em acessar eventos que ocorreram no passado. Como exemplo, temos o filme Obsessão Secreta, onde a protagonista sofre um ataque de um homem que é obcecado por ela. Depois de ser atropelada, desperta no hospital e não lembra nada sobre o ataque, nem da sua vida antes do acidente. Aproveitando a amnésia da personagem, ele resolve se passar por seu marido e ela, aos poucos, vai recuperando suas lembranças. Agora vou falar um pouco sobre as alterações qualitativas que compreende as paramnésias. Neste grupo, estudam-se as seguintes alterações: ilusões mnêmicas, alucinações mnêmicas, fabulações, criptomnésia, a equimnésia e as lembranças obsessivas. Agora vou citar exemplos de fabulações. A fabulação consiste no relato de temas fantásticos que, na realidade, nunca aconteceram, como, por exemplo, um vídeo. Um homem diz ter ido até o planeta Marte na sala dos engenheiros construtores do espaço para aprender uma técnica que os habitantes do planeta usam. Um macacão no qual ele diz é um macacão de nylon que é aquecido pelo cinto e o cinto aquecido por uma bateria. Diz ter recebido orientação para transformar o macacão de nylon em um tecido magnético, que aquece o corpo na temperatura que o mesmo desejar, trazendo vários benefícios para a saúde. Esses relatos são fabulações de fatos que nunca aconteceram. Em seguida, vou citar um exemplo de criptomnésia. É um falseamento da memória em virtude do qual as lembranças perdem suas qualidades e aparecem ao paciente como fatos novos. Como por exemplo, um compositor, ao compor uma música, foi até uma banda mostrar seu trabalho. Um dos integrantes, ao ouvir o arranjo, lembrou que a música já existia. E para o compositor, a música não veio como lembrança, e sim como uma ideia nova. O fato é que o compositor teve um falseamento da memória, pois a criptomnésia perde a qualidade das lembranças, trazendo como fatos novos. Por último, vou falar sobre a paramnésia. Vou citar exemplos de lembranças obsessivas, que é uma ideia fixa, ou seja, o surgimento de imagens mnêmicas ou conteúdos ideativos do passado, onde, uma vez instalados na consciência, não podem ser afastados voluntariamente pelo indivíduo. Como no exemplo do filme Sete Vidas, ocorre um acidente provocado pelo protagonista do filme, onde 7 pessoas morrem, inclusive sua esposa. Acidente esse provocado por ele ao usar o telefone. O protagonista do filme, chamado Ben, após o acidente, passou a ter lembranças obsessivas do acidente, mudando completamente seu modo de vida, trazendo consigo um sentimento de culpa. Para se redimir dessa culpa, ele fez um plano de retirar sua própria vida e doar seus órgãos para 7 pessoas. O fato dele ter sido culpado pela morte dessas pessoas no passado causou o surgimento de imagens constantes do acidente, com lembranças onde, uma vez instalado na consciência, não pode ser afastado voluntariamente pelo indivíduo, causando assim uma lembrança obsessiva. Vamos falar agora sobre agnósias e transtornos do reconhecimento associados aos transtornos psiquiátricos. Agnósias são déficits do reconhecimento de estímulos sensoriais
objetos e fenômenos. São elas táteis, visuais, fáceis, prosognósias, auditivas e anosognósias. Agora vou falar sobre exemplo de agnósia, prosopagnósia e agnósia visual. A propasognósia é uma doença que impede o reconhecimento das feições do rosto, que também pode ser reconhecida como cegueira facial. Ela também pode ser adquirida ou herdada. No exemplo que eu vou falar da prosopagnósia, eu vou falar sobre o filme Rostos na Multidão, que é uma professora chamada Ana, que presenciou um serial killer assassinar uma mulher e logo em seguida ela é atacada e acaba batendo a cabeça em uma barra de ferro. Pouco tempo depois, ela desperta em um hospital com uma ferida na cabeça e um problema de memória. Não consegue reconhecer ninguém. O assassino descobre que Ana viu seu rosto, mas devido ao trauma na cabeça, ela não consegue reconhecer o rosto do agressor, pois o cérebro da pessoa afetada não tem capacidade de reconhecer rostos instantaneamente. Agora eu vou dar o exemplo da agnósia visual. A agnósia visual, ela é incapaz de reconhecer objetos com a visão. O exemplo que eu vou dar é do desenho do Super-Homem, que uma criança ouve o barulho e aponta dizendo: olha lá no céu, é um pássaro, é um avião. Ela consegue ver a forma, mas não consegue identificá-la. Vou falar agora sobre as alterações do reconhecimento e identificação de origem delirante, que são elas: o falso desconhecimento, a síndrome de Capgras, a síndrome de Capgras inversa, a síndrome do duplo subjetivo, a síndrome de Fregoli ou falso reconhecimento, a síndrome de Fregoli inversa e a síndrome de intermetamorfose. Vou exemplificar agora duas delas. A síndrome de Capgras é uma doença que é uma desordem no qual o doente acredita que seus familiares, amigos ou cônjuges e até mesmo seus animais de estimação foram substituídos por sósias. Esse delírio inibe a capacidade que o paciente tem de se relacionar com pessoas que ele acredita que sejam um impostor. Como exemplo, eu trago o filme Boa Noite, Mamãe, que é uma trama que se baseia na ideia da síndrome de Capgras. Após ficar afastada alguns dias por conta de uma cirurgia plástica, a mãe de 2 garotos gêmeos volta para casa. Entretanto, seus filhos não acreditam que a mulher com o rosto coberto seja realmente sua mãe. A partir daí, nada mais será como antes, pois eles acreditam que ela é uma cópia falsa de sua mãe. A síndrome de Fregoli é um transtorno que faz com que o indivíduo acredite que as pessoas ao seu redor são capazes de se disfarçar, alterando a aparência ou fingindo ser outra pessoa, como um médico, um carteiro. Dessa forma, as vítimas dessa síndrome têm a impressão de estarem sendo perseguidas a todo momento. Geralmente, os pacientes acreditam que todos são capazes de atacá-lo. Como exemplo, temos o filme Anomalisa, uma animação. O filme ele tem um quê de artesanal, é feito de bonecas e marionetes. A história é de Michael, um palestrante motivacional que sofre dessa síndrome. Ele enxerga todas as pessoas do mundo como se elas tivessem o mesmo rosto e a mesma voz. O filme também aborda temas sobre a depressão, o isolamento e um pouco de encantamento em meio à descrença.